Olá, povo, tudo bem? Então, gente, o quinto capítulo do livro Fenomenologia e Psicologia, as teorias e práticas de pesquisa, ele traz o resultado de uma pesquisa que foi muito interessante de ser feita porque foi um PIBIC, um projeto de iniciação científica. E um projeto de iniciação científica com adolescentes com câncer. Então, ficou como vamos chegar até esses adolescentes, como é que nós podíamos estar reunindo esses adolescentes que passam por uma série de dificuldades, sejam relacionadas a eles próprios, mas principalmente em relação aos outros. Adolescentes com os mais variados tipos de câncer e que precisam desse acompanhamento. Agora, um acompanhamento que seja um acompanhamento que tenha como base o cuidado que vai além de tudo aquilo que se imagina. Porque você precisa buscar elementos dentro de você e fora de você, enquanto psicólogo, enquanto estagiário, enquanto pesquisador, para poder estar realmente presentes junto a esse outro, para que eles sintam a grandiosidade, digamos assim, daquilo que é o trabalho que você está realizando. Pois bem, foi nesse momento que nós tivemos, eu e Priscila Correia, tivemos acesso, no caso, ela me trouxe um livro chamado A Culpa é das Estrelas, de John Green. Por isso, o título do capítulo é O que as Estrelas têm a Dizer, a escuta de adolescentes com câncer. O que as estrelas têm a dizer? Cada um dos 9 recebeu o nome de uma estrela, né? Vega, Pollux, Castor, enfim. O trabalho foi feito, a pesquisa foi feita a partir de encontros semanais, trazendo a perspectiva dos grupos de encontro de Carl Rogers, que eu amo de paixão. Para mim é o tipo de trabalho com grupalidade que resulta em questões maravilhosas, não é? E a reunião desses jovens, desses adolescentes, para fazer a leitura de uma parte desse livro, ou seja, tudo sequencial, tanto que ao final dos grupos de encontro se terminou o livro e foi muito interessante. Então, você utilizar da criatividade na tua relação com esse outro é de fundamental importância. Por que eu digo isso? Porque este trabalho veio, me mostrar o quão nós podemos estar fazendo por esse outro, ao utilizar a criatividade. E ao utilizar a criatividade, o que foi a utilização do livro, com eles lendo, não eram as alunas que estavam aqui liam, eram eles que liam em voz alta, e enquanto liam, eles iam se encontrando nos personagens, nas situações que os personagens estavam vivenciando, e houve um processo de, ao identificarem-se com determinadas situações e com o olhar de alguns dos personagens, eles traziam coisas relativas à sua própria vivência. Então, nós vamos observar a questão do apoio familiar, a questão das amizades, a questão do apoio de professoras, de docentes que os auxiliavam nesse processo, já que alguns estavam em remissão, outros estavam em controle e um deles, infelizmente, foi a óbito, não é? Logo depois da pesquisa. Então, o que se observa é aquilo que eu chamo sempre, que eu tenho trabalhado e que eu tenho trazido,
a questão de um olhar muito próprio que eu lanço sobre mim mesmo. Vocês vão perceber no decorrer da leitura que eles deixam de olhar para si mesmos apenas como aquele que foi diagnosticado com uma doença crônica, aquele que tem este câncer, aquele câncer, N câncer. Não. Eles passam a se perceber e a perceber a dimensão das possibilidades as quais eles podem vivenciar, as quais eles podem ir buscar, as quais eles transformam em objetivos e vão literalmente à luta. Eles percebem que o cuidado da equipe de saúde é um cuidado que muitas das vezes precisa de ser um cuidado cuidador propriamente dito. Não é? Um deles diz assim, puxa, eu preciso, tá vendo só? Essa personagem, ela está sofrendo como eu sofro na mão daquela enfermeira que simplesmente fica fuçando, esse foi o termo, né? Fica fuçando minhas veias para encontrá-la, como se não fosse dolorido, é extremamente dolorido. Mas eu já passei por tanta dor. E aí a outra vem e diz assim, mas você precisa falar, não precisa ser desse modo. Esse outro que fala é o personagem, não é? É o personagem do livro. Então, o quanto foi agregador, o quanto foi interessante escrever este capítulo, porque mostra o trabalho que nós podemos estar realizando, não é? O trabalho que nós podemos estar construindo com esse outro, porque para mim o trabalho psicológico, gente, me desculpem se eu estiver equivocado, mas é de conquistas, é de desafios, é de construção, desconstrução e reconstrução contínuas. Nós não podemos nos arvorar de não vou fazer isso, se permita, e é isso que o grupo de encontro do Carl Rogers coloca. Não vem naquela questão de as regras, não. Fujam as regras, vale a pena. Se permitam vivenciar a grandiosidade que é uma relação terapêutica. Se permitam estar com esse outro, se permitam construir com este outro o processo psicoterápico. Isso é de suma importância. De que olhar é que esse outro lança sobre ele, de que olhar é que eu lanço sobre ele, que olhar eu lanço sobre mim enquanto terapeuta, de que olhar eu percebo que esse outro lança para mim, qual o sentido que eu atribuo ao olhar desse outro. Entenderam? Este trabalho, ele permitiu que nós fôssemos muito além do prescrito. Ele permitiu que nós fôssemos muito além das concepções arcaicas que muitas das vezes nós encontramos e que, por medo de uma série de coisas, por medo de não arriscarmos, por medo de não nos realmente mergulharmos com esse outro na sua própria história, é que acabamos nos tornando seres herméticos, fechados, possuidores de uma teoria a qual nós nos agregamos para poder não, como é que eu posso dizer? Quando eu me agrego da teoria, quando eu coloco a teoria entre mim e esse outro, será que realmente eu estou presente junto a ele? Será que realmente eu estou realizando um processo psicoterápico? Então,
são coisas que nós precisamos